Somos de Jesus, queremos seu reino, que não é deste mundo. Qual é a relação entre o reino e este mundo? Este mundo não é o lugar da perdição, não é o lugar que não presta, não é o lugar ruim do qual nós queremos rapidamente sair na direção do reino. Este mundo é bom, ou melhor, este mundo é muito bom, porque foi assim que o Criador o fez. Fez como o lugar de entretenimento entre ele e as suas criaturas. Este mundo é bom, porque é de Deus. O pecado estragou o mundo, feriu o mundo, tirou o mundo do seu destino e da sua meta. Aqui, exatamente aqui, entra Jesus, o enviado do Pai, para que de fato o mundo pudesse tomar a sua meta, a sua direção certa. Esta meta, esta direção que o próprio Jesus inaugura e começa, é o reino de Jesus, o reino de Deus. O mundo deve ser o reino, mesmo que de modo parcial, provisório, na direção do definitivo e do eterno, que só alcançaremos junto de Deus. Mas é aqui, nas estruturas do mundo, no tempo de cada dia, nos lugares e ambientes que frequentamos, é aí que deve chegar o reino de Jesus. Reino que nós desejamos, reino a quem servimos com alegria, reino que não se dissolverá, porque é o tempo bom, onde as marcas de Deus se multiplicarão. Um lugar onde Deus e nós habitamos. Como diz o salmista, Deus habita esta cidade. É exatamente este o ideal do nosso mundo e da nossa missão no mundo. Criar um espaço humano, espiritual, onde Deus habite conosco. Estamos no final do ano litúrgico. Concluímos este ano. No próximo domingo começamos o caminho para o Natal, o Advento. E assim, portanto, nós temos este como, digamos, o nosso primeiro marco desta tarde. Encerramos como igreja que reza este ano litúrgico. Além disso, iniciamos tão belamente, oficialmente e em nível grande, a nossa Assembleia Diocesana de Pastoral, que já começou lá atrás, quando ela foi pensada, que já realizou o seu primeiro passo importante de consulta a vocês no início do mês de novembro, e que hoje oficialmente se põe como tarefa nossa, do bispo, dos padres, dos leigos e leigas, comunidades e paróquias, para os próximos tempos. E além desta segunda intenção, uma terceira, celebramos o dia do laicato, dos homens e mulheres que, animados pela fé, agem no mundo como testemunhas de Deus, buscando imitar a testemunha fiel que é Jesus, neste tempo que é o nosso. Penso que 3 palavras poderiam ajudar-nos a dar sentido ao que fazemos aqui nesta tarde: gratidão, esperança e missão.
Gratidão. Gratidão à imensa multidão de leigos e leigas que atuam nas nossas 53 paróquias, mais de 500 comunidades urbanas e rurais, nas nossas 25 cidades. Uma imensidão de gente formada e formatada na fé, que tem agido na igreja e fora dela. E é muito importante frisar isto. O leigo é exatamente aquele que, alimentando-se daquilo que a sua comunidade de fé lhe oferece, isto é, o próprio Deus, a sua graça, a sua força, esse leigo, esta leiga, cheia de Deus, vai para o mundo, age, interfere, ilumina, fermenta, tempera. O lugar próprio do leigo é exatamente o mundo. Mas ele não vai como um mero existente, ele vai como um crente, que cheio de Deus e levando consigo o sonho de Deus, vai agir lá, no meio do mundo, nas estruturas, organismos, ambientes, onde é necessário plantar ainda as marcas de Deus. Celebramos agora no dia 18 de novembro, nessa semana, portanto, os 50 anos do decreto do Vaticano II, que trata do apostolado dos leigos e leigas. Apostolicam Actuositatem. É exatamente aí que se delineiam, não é, as formas de missão, os lugares de missão, as motivações da missão. E é muito importante que vocês, irmãos e irmãs leigos que estão aqui, entendam que estão no mundo, enviados ao mundo, não pelo bispo, não pelos seus padres, mas estão no mundo, enviados ao mundo pelo próprio Jesus. A missão dos leigos decorre da união deles com Cristo cabeça. Vocês não vão em meu nome, vocês vão em nome de Jesus. Não fui eu, ou não sou eu quem os envio, quem os envia é Jesus. De modo que a presença de cada um, seja no pequeno ambiente doméstico, ou nos ambientes fora de casa, desde os mais simples, como o trabalho na roça, até o mais sofisticado, ou os mais sofisticados, como os lugares de decisão, estão lá por causa de Jesus. Em nome dele, sonhando com ele o tempo bom de Deus. Por isso, uma gratidão imensa a cada leigo e leiga que estão aqui nesta tarde. É muito bom saber, e fico sabendo, de coisas que podem parecer miúdas a outros, mas que são expressão da presença de vocês em muitos lugares. Grupos de gente que rezam antes de começar o trabalho, porque ali um leigo sugeriu que era bom rezar antes de começar o trabalho. Companheiros que aprenderam a rezar antes de comer, porque ali um leigo ensinou que é preciso agradecer pelos dons. Gente que acompanha com, às vezes, tristeza e amargor, as nossas câmaras municipais, os lugares onde se fabricam as leis, para ali serem uma presença contestadora, ou intimidadora, pelo menos. Temos notícia disto. Temos notícia de leigos e leigas que, diante das dificuldades dos colegas de trabalho, souberam organizar, uma sacolinha comum, uma cesta mensal, para ajudar o irmão que ficou desempregado. Isso tudo chega a nós. São expressões belas, miúdas talvez, para quem só enxerga a coisa grande, mas exemplos bonitos
de uma presença de fé que faz diferença. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é a palavra esperança. Ela também traduz bem o que nós fazemos aqui. Estamos num tempo de revisão, de programação de assembleia. E esse tempo é muito favorável. É o tempo em que vamos exatamente perguntar a Deus, olhando para dentro de nós, vamos perguntar para Deus o que devemos, e mais do que o que queremos, a pergunta sobre o que devemos é mais importante. O que queremos pode nos levar àquilo que nos seja mais fácil, ou mais tranquilo, ou mais do nosso gosto. O que devemos vai nos levar até, quem sabe, para além daquilo que nós, em princípio, nem quereríamos, mas devemos. E aqui, nesse nível do que devemos, é preciso romper com o habitual, romper com o convencional, romper com as estruturas antiquadas, antigas, conservadoras, que nos mantêm dentro de casa, dentro das igrejas, sem muita sensibilidade e sem muito gosto para estar fora e agir fora, e para acolher os que estão fora. Não basta estar no nosso ponto para que quem quiser venha a nós. É preciso tomar, e o Papa quer isso, cada vez mais, não é, o caminho do mundo, a estrada, a porta, para que aqueles que não estão dentro sejam visitados com o nosso amor, com a nossa presença, com a nossa palavra. Temos que atuar, e é preciso descobrir, na direção do urgente, do risco, do novo. E é preciso que nos perguntemos: onde estão as pessoas e os grupos que nós precisamos ainda atender, ou pelo menos estarmos mais próximos deles? Olhem as grandes tragédias com a natureza, e esses dias nós temos acompanhado dolorosamente a desgraça acontecida em Mariana. A nossa geração não verá o conserto, se é que haverá conserto dessa tragédia. O que nós como igreja temos feito no sentido de cuidar da casa comum? Qual é a nossa postura? E a coisa é perversa. É perversa. Lá estão trabalhadores fazendo passeata para que a empresa não feche. E não pode fechar, porque se fechar a cidade acaba. Quer dizer então que não há outra opção senão manter o que está, com o risco de morte e de desgraça. Porque senão se fecha uma cidade. Olhem a perversidade do sistema. Se fechamos, a cidade morre. Se não fechamos, a cidade corre o risco de morrer quando a próxima barragem estourar também. É um sistema perverso. E nós temos que também pensar isto à luz da fé. O que fazer, como fazer, em que tempo fazer? Nós temos grandes demandas em relação à casa comum. E se quiser ainda um terceiro alvo, a política, que é a arte de pôr ordem na casa, e como a nossa casa comum, a nossa pátria, anda em desordem. Nunca na história da República, e podemos até ir mais longe, nunca na história da nossa pátria se viu tamanha corrupção. A que ponto chegamos? E o que é pior, irmãos, nós escolhemos todos aqueles que ocupam aqueles lugares de decisão. Eu votei neles, vocês votaram neles, porque eles não entraram pela janela do Congresso. Alguma coisa está errada também com a nossa consciência política. Então, é tempo de esperança, porque aí na Assembleia haveremos de pensar muitas coisas, muitos deveres de casa, em todas as direções,
que nós precisamos ainda cumprir. Por fim, a terceira palavra é a palavra missão. Cada um tem a sua. Na igreja, por causa de Jesus, para o bem do mundo. Cada palavra aqui é importante. Cada um tem a sua. E nenhuma é mais ou menos importante. Vivemos na dimensão vocacional uma grande e multiforme roda, onde cada eixo convergindo para o centro, e talvez aqui o ministério ordenado fosse esse centro capaz de ajuntar, de organizar e de favorecer, não é? A organicidade de toda a roda. É aí, nessa grande roda, onde todos são importantes, que cada um realiza a sua missão. Na igreja, não fora dela. A nossa fé é comunitária, por causa de Jesus, não por causa do bispo, não por causa do padre, por causa de Jesus, para o bem do mundo. Mundo que nós somos chamados a transformar pela nossa presença de fé, pelo nosso testemunho de fé no meio dele. É preciso então, irmãos e irmãs, nesse nosso dinamismo de missão, é preciso reforçar as instâncias de comunhão e de participação. O bispo não pode ir sozinho, os padres não podem ir sozinhos, cada leigo não pode ir individualmente sozinho. É preciso que criemos e de fato mantenhamos essas instâncias, conselhos, reuniões, colegiados de ação, de modo que sejamos mais fortes, porque pensamos juntos, agimos juntos, sofremos juntos, ganhamos juntos, perdemos juntos, mas sempre juntos. Porque a nossa fé não pode perder jamais a sua dimensão comunitária. Por isso, irmãos e irmãs queridos, termino exatamente invocando sobre este nosso tempo a nossa certeza de fé de que o Senhor vai voltar. Interessante a expressão do Apocalipse, onde o próprio Jesus, dizendo de si: eu sou aquele que é, que era e que vem. O Senhor Jesus vem. Enquanto não vem, somos nós, eu e vocês, os ministros ordenados e aqueles que participam também do sacerdócio comum do Senhor pelo batismo. Somos nós, os chamados neste tempo a multiplicar as marcas de Deus nesse nosso tempo tão marcado pelas marcas do diabo. É preciso que, unidos na fé, animados pela graça, como irmãos, é preciso que nós nos unamos e trabalhemos pelo bem, pelo reino, até que Jesus volte. Que a Santíssima Virgem Maria, aquela que do céu olha por nós e cuida de nós, nos ajude, e que possamos, ao longo desse caminho que temos pela frente, possamos sonhar juntos um tempo bom. Que as desgraças do mundo não nos roubem as esperanças, mas sejamos capazes de, pela fé, olhar para além de tudo isso e acreditar que o mundo é bom. Bom porque Deus o quis assim, bom porque Jesus nos ensinou como ele deve ser depois do pecado. Juntos vamos, animados e fortalecidos na Eucaristia, tentar construir com Deus o outro mundo possível, que haverá de ser casa onde nós e Deus habitamos na paz.